Hoje o tema da nossa pregação é amor de Deus. E o rema que nós temos que Deus deu na oração para a gente foi um olhar para a cruz. Nós temos o costume de colocarmos o nosso olhar, tirando os olhos fixos do Senhor. A gente coloca nas coisas, nas preocupações exageradas da nossa vida. E muitas vezes a gente tira o significado de Jesus, porque Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância para nós. Deus ele não veio trazer barganha, ele não veio trazer coisas assim que não nos preenchem, muito pelo contrário. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, para a gente poder começar, porque hoje o tempo é breve, devido aos imprevistos que nós tivemos, né? A gente está com um pequeno problema, não sei se vocês estão conseguindo ter a leitura certa do áudio que está chegando até vocês, mas a gente está tendo um pequeno problema devido à chuva, ao tempo, com relação ao 4G, né? Então, se vocês estiverem me ouvindo nesse momento aí, peguem a palavra de vocês no livro de Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, vai lá em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, página 1504 na tradução da Bíblia Ave Maria, o capítulo 2, versículos 5 até o 11. Lá, aqui diz o seguinte: dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm um crucifixo na sua casa, eu sempre carrego comigo no meu pescoço, mas aqui está a resposta do amor verdadeiro, o amor de Deus. Jesus, ele se entregou na cruz por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Ele se humilhou, ele foi ultrajado, cuspiram nele. Muitas vezes a gente renega Jesus todos os dias, muitas vezes devido a situações. Quantas pessoas às vezes falam coisas sem fundamento, falam blasfêmias contra a doutrina da igreja, condenam um sacerdote, condenam um irmão que está fazendo alguma coisa equivocada. Jesus ele se entregou numa cruz por nós, por amor de verdade. A gente não tinha que merecer nada do que ele fez por nós na cruz. A resposta de Deus em seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, foi a cruz, o Calvário, para nos salvar. Porque antes dele a gente estava perdido. Muitos de nós, às vezes, renegando Jesus até hoje. Jesus aqui diz na palavra que, prevalecendo de condição divina, ele renunciou a si mesmo, com a sua divindade, sendo escravo e sendo igual a todos nós, exceto no pecado. Às vezes, meus irmãos, a gente tira os nossos olhares fixos de Deus. Eu sei que é difícil porque eu também sou tentado, assim como vocês, eu sou humano. Eu tenho uma caminhada com Deus, mas isso não significa que eu vou deixar de ser tentado, que eu vou ser deixado de ter dificuldade. Muito pelo contrário. Eu vou ter dificuldade da mesma maneira que muitos de vocês estão tendo nesse momento de pandemia, então nem se fala. Mas a gente não pode abandonar a cruz, porque a gente tem que seguir Jesus. Para seguir Jesus, a gente tem que renunciar, a gente tem que ter ao mesmo amor que ele nos deu na cruz, esse amor sincero, né? Muitas vezes a gente quer amar uma pessoa, amar, sei lá, um esposa, um filho, um parente, um cachorro, um animal, alguma coisa. Mas se a gente não tiver alicerçado em Deus, a gente não consegue amar verdadeiramente aquela pessoa.
Porque o nosso amor tem que ser um amor livre, não pode ser um amor apegado. Jesus, ele fica batendo a porta nossa todos os dias para a gente poder abrir e deixar ele agir. Tem aquele quadro, não sei se vocês já viram, muitos de vocês devem ter visto o quadro do Bom Pastor. O quadro do Bom Pastor, Jesus está lá chegando. Se vocês observarem bem naquele quadro, vocês não vão encontrar fechadura ou algum lugar que coloca a chave para abrir para o lado de fora. Por quê? Porque a chave está dentro. É a pessoa que tem que abrir para Deus fazer a obra, para Deus agir, para Jesus agir. Se você não abrir a porta, meu irmão, minha irmã, infelizmente Deus pode fazer tudo na tua vida, mas Ele não pode fazer dentro de você a cura, o que você tanto deseja, para poder abrir tua vida, abrir as bênçãos que Deus quer derramar na tua vida. Eu confesso que há um tempo atrás eu passei uma grande dificuldade na minha vida, e quanto mais eu me entregava para Deus, para o Senhor, Ele deixando Ele agir no meu coração, Ele foi curando, Ele foi sarando, Ele foi remoendo. Eu não vou dizer que não dói, dói mesmo, meus irmãos, dói demais. Mas se não doer, não tem cura. É a mesma coisa que a sua mãe e seu pai, quando era criança, você se machucava, ralou o joelho, ralou o cotovelo, ralou a perna de bicicleta, sei lá, caiu, e teve que passar aquele negócio que ardia, metiolato, sei lá como que é o nome daquele troço lá, ou até uma planta assim. A tua mãe colocava aquilo lá e ardia, doía. E se não doesse, não sarava, não cicatrizava. É a mesma coisa com a gente. A gente precisa deixar o amor de Deus entrar dentro de nós. Deus, ele é tão educado, meus irmãos. Jesus é tão educado que ele não vai abrir a porta se você não permitir. Ele só tem uma condicional para agir na tua vida. Você deixar ele agir e abrir tua porta. Você tem que abrir a porta para ele. Jesus se entregou numa cruz e se humilhou por nós. Deus exaltou Jesus, seu Filho muito amado, acima de todo nome no céu e na terra e nos infernos, como diz aqui. Meus irmãos, aqui está a maior prova que o diabo tem maior medo de aparecer na frente dele. Jesus crucificado. Aqui está o maior medo. Por quê? Porque aqui está uma coisa chamada obediência. Nossa Senhora também teve obediência com Deus. Por isso que Deus usou com ela de tanta grandeza, de tanta graça. Nossa Senhora foi humilde, foi obediente. Nossa Senhora tinha tantas virtudes. Esses dias eu estava estudando sobre as virtudes de Nossa Senhora. Nossa, como que tem algumas mulheres, graças a Deus, no nosso mundo, que estão tentando seguir as virtudes de Nossa Senhora. Mas tem um movimento chamado feminismo que está destruindo isso. Porque o feminismo ele não protege a mulher como mulher, não. O feminismo quer proteger interesses de uma ordem maior, da mulher querer sair do plano de Deus, da família. Deus não fez a mulher para ser acima do homem, nem o homem para ser acima da mulher, mas assim para caminhar juntos. Deus tirou a mulher da costela de Adão, não de cima nem de baixo, do lado, mas para caminhar do lado. Mas infelizmente, devido a questões que estão acontecendo de tirar Jesus, os olhares fixos, as pessoas estão se perdendo. Está sendo ensinado coisas equivocadas da doutrina da igreja, do amor de Deus de verdade. O diabo tem medo, como eu disse para vocês, do crucificado. Porque Jesus foi obediente a Deus Pai, coisa que o demônio, o diabo, Satanás, Lúcifer não foi por causa da sua soberba e orgulho. Muitas vezes Deus não consegue agir dentro de nós, porque o diabo, meus irmãos, ele não tem culpa de tudo não, viu? O diabo, ele não tem culpa de tudo. O diabo te tenta para você cair no pecado. Mas a partir do momento que você comete o pecado, ele se afasta de você e começa a te acusar, começa a te jogar coisa suja em você. Porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos suja a nossa alma, suja nós. O diabo, então, ele tenta você para você cair, sabe? E o diabo, ele usa desses meios do orgulho, muitas vezes, da gente, porque às vezes a gente não reconhece os nossos erros, nossas falhas. A gente não reconhece que a gente precisa ser mais humilde. A gente não reconhece que a gente precisa ter mais piedade, mais misericórdia das pessoas. Ah, o fulano de tal errou? Errou, mas e... Meu irmão, Jesus perdoou ele. Agora só tem uma coisa que Deus não pode fazer, Jesus não pode fazer, se ele não quiser mudar de vida, né?
Se Deus chamar ele hoje e ele não se arrepender, meus irmãos, infelizmente, a Igreja Católica não vai dizer que está no inferno. Jamais. O catecismo da igreja fala isso. Mas, analisando as Sagradas Escrituras, Jesus fala que aquele que não for obediente aos seus mandamentos irá para um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes eu estava estudando um pouco essa semana, e ele se traduz no inferno, que é a perdição eterna. E muitos não estão nem aí, mas Deus o tempo todo ele está na porta batendo. Só que ele não abre a porta. É você que tem que abrir a porta. Jesus sempre está ali, sempre está te esperando. Meu filho, venha para mim que eu te amo, meu filho. Eu quero te levar à salvação. Eu quero te dar alegria plena. Mas muita gente não quer saber de Deus, não. Eu partilho com vocês aqui que desde a minha conversão sincera já há alguns anos, e confesso para vocês que eu sou muito perseguido no meu trabalho por pessoas, por situações que acontecem, sabe? Mas eu tenho que fugir das ocasiões de pecado. Eu confesso para vocês que não é nada fácil. Como diz, muitos sacerdotes falam que, e a própria Sagrada Escritura diz que aquele pé que não dá fruto, ninguém ataca pedra, porque é uma árvore morta. Só atacam pedra, o diabo só ataca pedra na árvore que dá fruto. Então, quanto mais fruto você der, é sinal que, e mais perseguição, é sinal que você está no caminho certo. Agora, meu irmão, uma coisa que é triste de falar, viu? Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para falar do amor de Deus, da presença de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão nem aí, pessoas que são mornas. As pessoas que estão andando em cima do muro. Como tem uma historinha que diz do padre Reginaldo Manzotti, no livro que ele conta, Batalha Espiritual, se eu não me engano, o nome do livro. No finalzinho do livro ele conta uma historinha de um jovem. O jovem estava andando num lugar, tinha um muro, né? E ele andava em cima do muro, de um lado tinham os anjos de Deus e Deus gritando: "Ô meu filho, desce daí, vem cá, vamos conversar um pouco. Eu quero levar salvação para você, vem cá, desce daí ligeiro, não sei o quê." E o jovem não estava nem aí. Aí ele continua andando e Deus insistindo e os anjos de Deus gritando para ele: "Meu filho, desce daí, desce para cá, vamos, quero te salvar, que não sei o quê, que não sei o quê." Chamando ele para ir pro lado de Deus. Ele não aceitava. Aí conta no livro a historinha que eu terminando. Do outro lado o diabo, o demônio, Satanás. Aí o menino um dia andando assim em cima do muro caiu por si e perguntou pro diabo, para Satanás: "Satanás, por que você não fala nada para mim? Os anjos de Deus estão gritando ali do lado para eu descer, para ir pro lado desse, por que você não grita?" "É porque o muro é meu." "Meu filho, acorda para a vida, larga de ser morno." No livro do Apocalipse diz que Deus vai vomitar o morno, porque não é nem quente nem frio. O frio já é do demônio. A gente tem que ser quente, a gente tem que ser ardoroso. A gente tem que buscar, mesmo com a dificuldade, a gente não pode desistir de caminhar com Deus. Esse mundo é passageiro. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, quantos irmãos de caminhada, pessoas conhecidas estão falecendo com essa pandemia aí, com esse vírus do Covid-19. É triste falar, mas a gente não sabe o dia nem a hora. A gente tem que buscar a nossa salvação. A gente tem que encontrar com Deus, porque Ele sempre está à porta nos esperando, porque Ele já se entregou na cruz. A nossa resposta para o amor está na cruz, meus irmãos. Está na cruz. A cruz é o maior símbolo e significado de amor para com as pessoas que a gente deve transmitir. Toda vez quando eu tenho uma dificuldade, confesso para vocês que eu tenho, como disse para vocês, lá em casa eu tenho um crucifixo no meu quarto, sabe? Um crucifixo meio grande. E sempre quando eu estou aflito, eu estou ansioso, está acontecendo alguma coisa, eu me ajoelho perante a cabeceira da cama e olho para o crucifixo. Jesus está ali. Às vezes Ele silencia, às vezes Ele fala comigo, às vezes eu tenho que me acalmar. E basta olhar para Ele na cruz. Ali está a resposta do que a gente precisa muitas vezes. Porque ali está a resposta. Ele se entregou, Ele foi obediente. Ali está o amor verdadeiro. Devemos amar as pessoas. Amar, como disse anteriormente, as pessoas, nosso marido, nossa esposa, nosso namorado, namorada, nosso pai, nossa mãe, nossos familiares de maneira geral, os padres, nossos irmãos de caminhada. A gente deve amar como Jesus amou nós, lá na cruz. Jesus que ensinou muitas coisas para os discípulos,
mas ele tinha que se entregar na cruz para se cumprir as profecias que diz na Sagrada Escritura, desde o livro do Gênesis. Porque a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, ele apontam para a figura de Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus ele não tarda em cumprir sua promessa, como diz na segunda carta de Pedro, mas Ele quer que todos nós se arrependamos. Para Deus, como disse na pregação passada, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus ele nos ama tanto, meus irmãos. Deus ele espera até nós dar o nosso sim para nós mudarmos de vida. Porque só pelo amor dele, só pelo chamado dele que a gente consegue se converter. Sem a graça dele a gente não consegue. Mas o amor, meus irmãos, ele deve ser livre. Porque a gente também tem que amar os nossos inimigos. É ruim a gente amar os inimigos, não é verdade? Como que é dose a gente amar aquela pessoa que nos pisoteia, nos trata mal, aquela pessoa que é ignorante muitas vezes com nós? Aqui, por exemplo, eu sou nascido em São José mesmo, São José dos Pinhais, mas tem muitos curitibanos que eu conheço, pessoas que não são pessoas que são até ligadas à igreja, mas a forma de falar às vezes é uma forma ríspida, uma forma estúpida, que se você não tiver com o coração diante de Deus ali, você acaba não indo mais naquele lugar. E eu confesso para você que eu passei por muitas situações assim como muitos de vocês passam. Mas é por causa da cultura, muitas vezes as pessoas são criadas porque o pai e a mãe foi maltratado, o pai e a mãe foi duro. Não sabia ter aquele amor com Deus que a gente tem hoje, de criação de pai e de mãe. Aquele amor acolhedor, igual o Pai das Misericórdias. A gente tem que ter um amor livre, um amor que não é escravo, que não é forçado. Assim como Jesus, ele se entregou numa cruz, quando ele estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane, sofrendo as agonias dele, Jesus suou sangue. Sabe, eu estava estudando esses dias também, os médicos disseram assim que para uma pessoa suar sangue, ela tem que estar em sofrimento, um sofrimento terrível, assim, é difícil. É a mesma coisa que você estiver num avião, o avião está prestes a cair, você está ali vivo, e você suando ali e pedindo para Deus. É uma situação difícil, meus amigos, porque tinha que se cumprir as Escrituras, como eu disse para vocês. Jesus suou sangue ali. Ele falava ainda assim, diz no Evangelho que, Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice que era? Era a tentação do diabo para não se cumprir, porque tinha a parte humana de Jesus. Porque Jesus ele era igualmente igual nós, em carne e osso, só no pecado que não, ele só não tinha o pecado. Mas ele tinha que cumprir, ele tinha que se entregar ali. E ele não foi forçado, porque Deus Pai naquele momento permitiu que ele escolhesse. Mas Jesus tomou uma decisão, porque o amor verdadeiro, meus irmãos, não é um sentimento. O amor verdadeiro não é alguma coisa que a gente sente como diz assim, ter arrepios. Não. O amor sincero vem da razão, ele é consciente, é uma decisão. Eu me decido a amar a pessoa tal, meu inimigo, mesmo ele me tratando mal. Eu me decido a amar aquele meu irmão que me trata mal em casa, meu familiar, no meu trabalho, aquela pessoa que me persegue. Jesus nos ensinou o amor, o perdão. Jesus não nos força a nos converter, como eu disse para vocês. A gente precisa se abrir a Ele. Aqui tem o quadro Jesus Misericordioso, que apareceu para Santa Faustina, que mostrou as luzes azul e vermelho da misericórdia dele. Aquele mesmo Jesus que aquele soldado romano na cruz perfurou com a lança e saiu água e sangue. Jesus derramou até a última gota de sangue por você, meu irmão, minha irmã. Você teria a coragem, a capacidade de fazer a mesma coisa que Jesus fez, de se entregar numa cruz por amor? E ainda ele diz na cruz: Senhor, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas nos ofendem, nos fazem coisas terríveis, mas a gente tem que pedir a ação de Deus para nos dar força de perdoar aquela pessoa, porque o perdão, da mesma forma que o amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. E se a gente não perdoa o nosso irmão, como diz na primeira carta de João,
Eu sou mentiroso. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, meus irmãos. Está lá na primeira carta de João. Pode pegar lá e agora que você tiver uma oportunidade, leia lá. Então a gente tem que amar. O amor é uma coisa que nós temos que colocar em prática todos os dias. É uma experiência. É uma coisa que a gente tem que demonstrar. A gente não pode apenas falar da boca para fora. Tem que sair daqui de dentro. E isso que está faltando hoje no mundo. Quantas atrocidades estão acontecendo. Nós acompanhamos o caso desses dias aí que está todo mundo falando. Eu até me posicionei um pouco também. Sobre o aborto. Sobre aquela criança indefesa. Sobre a pessoa que cometeu o delito também. Porque ele também é um filho de Deus. Mas ele errou. Ele errou. Mas até Jesus na cruz, aqueles ladrões que estavam lá, que estavam sendo crucificados com ele, Jesus falou assim, ó, para São Dimas, eis que comigo estará no paraíso ainda hoje. Jesus perdoou até aquele que foi ladrão, até aquele que matou tantas pessoas, Zaqueu que foi ladrão também, Mateus. Jesus perdoou tanta gente, meus irmãos, que ele não olha o passado, ele olha daqui para frente. Por isso que a gente tem que pedir a graça dele para a gente conseguir amar as pessoas. Porque a gente não sabe até quando a gente vai ter a presença dessa pessoa com a gente. Talvez, como diz aquela canção do Thiago Brado, Verdades do Tempo, que a gente precisa amar mais as pessoas. A gente precisa amar mais as pessoas. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Porque a vida, meus irmãos, ela é muito curta. Eu não sei quanto tempo meu pai e minha mãe vão estar vivos ainda. Eu não sei por quanto tempo eu vou estar vivo ainda. Eu não sei por quanto tempo meus irmãos vão estar vivos. Não sei por quanto tempo o nosso padre, nosso pároco vai estar vivo. As pessoas que estão ao meu redor, eu não sei. Por isso que a gente tem que amar as pessoas, mas o amor tem que ser livre. A gente não pode viver apegado, é diferente. Porque quem vive em apego, seja apego material ou de pessoas, não é livre. É uma doença, se torna uma escravidão. A gente tem que amar as pessoas de uma forma livre. Só que a gente tem que permitir as pessoas nos amar, mas a pessoa também tem que amar a gente. Então é como se fosse uma rua de duas mãos, uma que vai e outra que vem. Só que Deus tem que estar no meio.